Hoje já são mais de 80 doenças diferentes com raiz autoimune e milhões de pessoas convivendo com esse tipo de condição, com esse diagnóstico e prognóstico. Mas existe uma pergunta que ninguém está fazendo: por que isso está acontecendo? Por que tantos diagnósticos de adoecimento autoimune? Você quer entender mais? Fica comigo até o fim desse vídeo, que eu vou te explicar a verdadeira razão de tantos adoecimentos autoimunes. E no final, eu tenho um convite para você muito especial, se isso fizer sentido. Pela medicina tradicional, as doenças autoimunes são aquelas em que o corpo ataca o próprio corpo. Por exemplo, tiroidite de Hashimoto, lúpus, espondilite anquilosante, psoríase, doença celíaca, artrite reumatoide, enfim, inúmeras doenças podem ser citadas aqui como sendo uma raiz do sistema imunológico. Mas será que é verdade? O que mudou no mundo que tantos adoecimentos autoimunes vêm acontecendo? Nós estamos vivendo num mundo em que os fatores modernos estão afetando diretamente a nossa condição de saúde. É o que a gente chama da epigenética, puxando ali o gatilho do adoecimento. Se você quer entender o que eu estou falando, vai no vídeo anterior e assiste a diferença entre genética e epigenética. Mas voltando, quais são esses fatores modernos? O estresse crônico, um ritmo acelerado, a privação do descanso, do sono reparador, o excesso de estímulos, uma alimentação ultraprocessada, desconexão emocional, uma necessidade de viver em conexão com o mundo externo, esquecendo da conexão interna. Mas existe um fator que muitas vezes não é considerado no adoecimento autoimune. Sabe qual é? O sistema imunológico, ele está profundamente conectado ao nosso sistema nervoso. Quando nós vivemos em um estado de alerta, pressão, sobrecarga, estresse, medo, hipervigilância, esse sistema nervoso, ele coloca o nosso corpo num modo de sobrevivência, ou seja, é um estresse crônico. E esse estresse crônico vai produzir uma inflamação crônica no seu corpo. E é essa inflamação crônica a base do adoecimento autoimune. Só que o que muita gente não fala é que a raiz desse adoecimento, desse estresse crônico, está nos padrões comportamentais que foram desenvolvidos na primeira infância e que nos colocaram num estado de alerta constante. Ou seja, existem padrões comportamentais do adoecimento autoimune que ativam o sistema imunológico, como os estados, os comportamentos de hiperresponsabilidade, perfeccionismo, autocrítica, autonegligência, uma cobrança intensa, uma dificuldade em colocar limites, a negligência com as próprias necessidades, colocando a necessidade do outro acima de si mesmo. Essa é a verdadeira raiz do adoecimento, que vai ativar o seu sistema nervoso no estado de alerta e produzir a sua inflamação crônica. Esse estado de alerta vai te levar à exaustão do seu sistema nervoso, sistema endócrino e sistema imunológico. Os sintomas que o seu corpo está produzindo, a autoimunidade em si, é o seu corpo expressando muitas vezes o que aquilo você sustentou em silêncio, aquele emocional que você não se permitiu expressar, aquele emocional que você aprendeu a engolir, junto com a raiva de não poder expressar.
Mas calma, isso não foi culpa sua. Isso foi um mecanismo automático que o seu cérebro construiu para você sobreviver até aqui. Mas a gente chegou um momento que para voltar para um corpo com funcionamento saudável, precisa desligar esse sistema de alerta, esse estresse constante. E a gente faz isso com a prática da autocura. A autocura não é ignorar a medicina, os tratamentos, de forma alguma. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você precisa desenvolver uma consciência sobre tudo aquilo que te mantém no estado de alerta e influencia diretamente a biologia, a fisiologia do seu corpo. Então, o adoecimento autoimune está muito mais relacionado com os comportamentos que nós desenvolvemos a partir da infância e com o estilo de vida que a gente vem praticando continuamente, não permitindo que o nosso corpo faça o autorreparo, o repouso, o descanso necessário para se autorreparar e se autocurar. Então, desenvolver essa consciência de autocura é sim falar sobre sistema nervoso, as emoções, o estilo de vida, a sua identidade que você vem usando para sobreviver nesse ambiente. E foi a partir dessa investigação da raiz do adoecimento e que eu apliquei na minha jornada de autocura é que eu desenvolvi o método Raiz, uma mentoria em que eu ajudo pessoas com doenças autoimunes a entender a raiz do seu adoecimento e a regular esses processos internos para que o seu sistema nervoso aprenda a sair desse estado de alerta e voltar para o estado de reparo e repouso. E isso não é utopia, isso é ciência, isso é neurociência, isso é biopsicobiologia. Se esse tema fez sentido para você, me conta aqui nos comentários.